Muito bem, irmãos. Seminário Eira Cristã. Aula hoje Introdução Bíblica, o capítulo 5 do seu material impresso. E eu sou o professor Júnior Queiroz. Nós vamos ver sobre a Palavra de Deus. Bom, primeiro conceito, né? O conceito de Palavra de Deus dado à Bíblia foge ao natural e requer uma espiritualidade para compreender e interpretar corretamente isso aí. Apenas a fé, quando se tem fé, que é possível entender as coisas da inspiração divina que tem na Bíblia, né? Que ao homem natural isso não é possível. Nós não conseguimos de forma natural compreender o sobrenatural, né? Bom, então entramos para o lado da inspiração de Deus. A Bíblia é um livro todo espiritual, tá? Divino. Ele não dependeu, queremos dizer com isso que ele não depende da cabeça, do intelecto humano de quem o escreveu, não dependeu disso. Embora Deus tenha usado essas pessoas, né? Mas não dependeu do intelecto, da sabedoria, da esperteza daquelas pessoas. Todos os conceitos constantes na Bíblia são produtos da mente de Deus, de mente pura, tá? Então, a inspiração em termos teológicos, ela se refere à influência direta do Espírito Santo na vida e no trabalho daqueles quase 40, mais ou menos 40 escritores que escreveram os autógrafos. Os autógrafos são os originais da Bíblia, tá? Capacitando-os para receber e transmitir a mensagem, né, de Deus sem erro, né? Quer por revelação, quer por pesquisa, por ditado, né, da forma que foi. Tá? Isso não acontece nas traduções, tá? A revelação de Deus, a inspiração de Deus acontece nos autógrafos, porque depois dos autógrafos vêm as cópias, né? Essas cópias, né? E depois as traduções, né? São produtos da intelectualidade e dedicação humanas, principalmente as traduções, tá? Porque as cópias dá para copiar palavra por palavra, mas a tradução já não dá, né? Que se no idioma você pergunta na ordem natural das palavras, no outro, no inglês, por exemplo, você inverte a posição das palavras e fica difícil para a pessoa que vai ler entender. Então as traduções dão uma certa dificuldade aí e precisa da mente humana para fazer essa transposição, tá? Bom, a Bíblia é um livro diferente dos demais, tá? A principal prova disso, né, é a inspiração divina, que está nos próprios textos bíblicos, né? No Velho, no Novo Testamento, né, em Jó, capítulo 32, verso 8. Gosto muito do texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, tá? Lá em Jó fala assim: na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido, tá? Então, essa é a inspiração que nós estamos falando, a inspiração do Todo-Poderoso, de Deus. No Novo Testamento, vemos lá em 2 Pedro, que é a última que está aí no seu material impresso, né? Dizendo assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura, ou seja, de toda a Bíblia, é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então está aí a prova interna da inspiração, tá? Então, a expressão assim diz o Senhor, que aparece mais de 2.700 vezes no Antigo e no Novo Testamento, dá a autenticidade, confirma, tá, a origem divina dessa mensagem aí. A teoria correta com relação à inspiração da Bíblia é conhecida como teoria da inspiração plenária ou verbal das Escrituras, tá? Teoria da inspiração plenária das Escrituras,
ou teoria da inspiração verbal das Escrituras. É assim que é chamada essa teoria aí nos meios acadêmicos, nos meios teológicos também, tá? A revelação, né? Depois vamos para a revelação, tá no ponto 5 aí, 5.2 do seu material impresso. É o ato de Deus mostrar ao homem alguma mensagem, algum fato desconhecido, né? Esses fatos que são desconhecidos por si mesmo, né? Esse homem nunca poderia saber, né? O homem que está sendo, né, mostrado, né? Deus mostra ao homem um fato que é desconhecido do próprio homem e que aquele próprio homem jamais saberia sem, né? Sem a interferência de Deus, seja em relação à escrita da Bíblia, tá? A fatos do passado, do presente, do futuro, tá? Ou ainda relacionados à vida cotidiana em qualquer sentido, tá? Então, esses fatos, né, que Deus mostra ao homem que ele jamais saberia por outros meios, tá? São revelados por Deus. Tudo que Deus mostra diretamente ao homem é uma revelação, tá? Porém, é necessário ter cuidado para não confundir sentimentos pessoais, imaginação do homem, né, com a revelação do Senhor, tá? Pode-se imaginar coisas, mas não se deve, não é saudável afirmar que o que nós imaginamos, né, foram transformadas em revelações divinas, tá? Temos aí algumas regras para isso, né? Bom, a revelação divina foi apresentada por Deus aos homens de duas formas, basicamente, né? Uma revelação geral e a outra a revelação especial, tá? Você vai achar isso nos livros, em todo lugar que você for investigar, pesquisar, vai achar dessa forma, a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral, o que é? Ela se refere às verdades de uma forma geral, né, que podemos aprender sobre Deus na própria natureza, né? Aquilo que a gente pode aprender de Deus na própria natureza, que Deus revela para nós, né, na natureza, porque os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, tá? Então, Deus está nos ensinando, tá, através da própria natureza. Isso chamamos de revelação geral. Depois especifico, tá? E depois a revelação especial, que se refere a verdades mais específicas, né? Sobre Deus através do sobrenatural, do supernatural, do acima do natural, tá? A revelação especial é a forma que Deus escolheu de se revelar por meios milagrosos, né? Maravilhosos, maravilha e milagre é a mesma coisa. Ela inclui aparições físicas de Deus, sonhos, visões, a palavra escrita, né? A Bíblia, a palavra escrita é a mais importante revelação de Deus, tá? Jesus Cristo, né? A Bíblia registra aparecendo de forma física, né? Várias vezes, né? Então, a Bíblia registra Deus falando às pessoas através de sonhos, né? Através da sua palavra, que é a Bíblia, que também é uma forma, né? A mais importante forma de revelação especial, tá? Então, Deus se revela a nós, e a principal revelação é a palavra, mas tem outras formas, tá? A própria Bíblia fala que Deus tem falado de várias formas, né? Se mostrado de várias formas ao homem, tá? Bom, daí passamos para iluminação, tá? A iluminação é a ajuda que o Espírito Santo dá aos cristãos para entender a inspiração. Então, uma coisa é a inspiração, outra coisa é a iluminação. Então, a inspiração, Deus inspira o homem, age no homem para que ele seja inspirado a fazê-lo. E a iluminação é a forma de Deus fazê-lo entender, tá? Essa inspiração, compreender, interpretar essa inspiração aí, tá? E explicar isso corretamente aos homens. A Vulgata Portuguesa, que é uma das versões bíblicas, né? Essa foi feita em latim, né? Conforme vocês vão ver aí, uma parte acho que já até viu, né? Diz o seguinte na página 11 da Vulgata, tá?
sobre a inspiração. Essa Vulgata é uma Bíblia famosa, né? Que foi feita por Jerônimo, foi uma tradução para o latim feita por Jerônimo, foi chamada de Vulgata, tá? Que em latim quer dizer comum, né? Popular, tá? E foi a Bíblia da Igreja Católica por 1000 anos, né? Por mais de 1000 anos, tá? Bom, na própria Vulgata diz assim: depois de haver declarado, lá no trechinho lá, né? No meio dos capítulos, no Concílio Vaticano, que os livros do Antigo e do Novo Testamento inteiro e com todas as suas partes, conforme são elencados no Concílio de Trento e se acha publicado na velha Vulgata Latina, devem ser considerados como sagrados, canônicos e divinamente inspirados. A Igreja explica o que significa inspirado, tá? Ela reputa tais livros sagrados e canônicos não apenas porque contenham a revelação sem nenhum erro, mas porque, tendo sido escritos sob a inspiração do Espírito, tem Deus por autor e como tais foram confiados à Igreja. Isso está na Vulgata, é uma Bíblia católica, lembrando que os livros não inspirados por Deus estavam nesse Concílio de Trento, foi adicionado à Bíblia, tá? Mesmo assim, a definição, né, do resto da Bíblia ficou excelente, né, vamos dizer assim. Bom, e também é uma coisa importante sobre as Escrituras, que há uma harmonia e uma unidade nos livros, tá? Só com exceção desses que foram colocados pelo Concílio de Trento, né? Porque a linha de toda a Bíblia, toda ela é concórdia, há uma harmonia, tá? Há um plano geral, né? Ela tem um projeto, tá? E aqueles livros, né, fogem desse projeto aí, a gente já falou deles, né? Bom, uns 40, mais ou menos 40 escritores, num período de 16 séculos, tá? 1616 anos, num espaço geográfico enorme, abrangendo 3 continentes, né? A Ásia, a África e a Europa, escreveram a Bíblia numa sequência, numa harmonia, numa unidade perfeita, intocáveis, tá? Nenhum outro livro no mundo ocupou esse número de pessoas que dependesse de tanto tempo entre o início e o fim do trabalho de redação, sem desviar o alvo, né? Sem contradizer os conceitos. A Bíblia não tem contradição de conceitos, né? Nesses 1616 anos, vários escritores de várias formas, muitos nem se conheciam, escreveram dentro do mesmo projeto, né? Com uma unidade doutrinária tremenda, né? Nunca foi visto isso em outro livro, porque é o livro de Deus, inspirado por Deus. Não é possível, né? Até os cientistas, alguns já se renderam a isso e afirmaram que é impossível para um homem produzir, né, a cabeça humana produzir algo parecido com a Bíblia. Bom, e com relação ao cânon do Velho Testamento, que foi mais fácil de fechar, fechou ali com Malaquias, né, 432 anos antes de Cristo, né, foi o último profeta do Velho Testamento, apesar de os livros não estarem em ordem cronológica, de Malaquias está, ele foi o último profeta do Velho Testamento, tá? Então isso tudo foi fechado ali por Esdras e Malaquias, né, terminou o cânon, reconheceu como sagrado, como inspirado, como canônico, né? E até a vinda de Jesus, 432 anos depois, mais os 30 anos de idade dele, né? E Jesus autenticou o Velho Testamento, né? Em Lucas 24, 44, em João 5, 39, ele confirma que todo o AT, todo o Antigo Testamento é inspirado por Deus, tá? Exceto, é claro, os apócrifos, né? Porque ele nunca os citou, Jesus não os citou, tá? O Novo Testamento ainda não existia naquela época, né? Ele só foi incluído depois, só foi colocado no cânon em 397 depois de Cristo, tá? Então no tempo de Cristo não tinha, porque eles começaram a ser escritos depois da morte de Cristo, tá? O Novo Testamento. Então,
E como Jesus viveu do ano 4, a gente já falou disso, né? 4 antes de Cristo até 29 depois de Cristo, é que houve um erro no calendário mundial e teve que retroagir 4 anos, né? 4 ou 5 anos, não, né? Não é muito preciso isso. Então não pode se afirmar aqui categoricamente que foi no ano 4 antes de Cristo que Jesus nasceu, né? Entre 4 e 5, tá? E a morte no ano 29, com 33 anos, então no ano 29 depois de Cristo, tá? Então, o AT foi declarado divino pelo Filho de Deus, por Jesus, o Cordeiro da Nova Aliança. Tá? Esses versículos que estão citados aí, ó, 24, 44, em Lucas, ele diz assim, e disse-lhes, são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. A gente já viu a divisão da Bíblia dos Hebreus, tá? Onde eles dividem, tem 24 livros e eles dividem em 3 partes, tá? A lei de Moisés, que é a Torá, os Nebiim e os Ketubim, tá? Os 3, e Jesus citou isso em 24, 44, tá? No Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, ele diz assim, o próprio Jesus, examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinais as Escrituras que existiam era o AT, tá? Era esse que ele já tinha citado em Lucas, né? O Novo Testamento ainda não tinha sido produzido. Então temos o testemunho de Jesus, temos também o testemunho do Espírito, né? É Ele, o Espírito, quem garante, que confirma a salvação aos novos convertidos, conforme nos informa Romanos 8,16. Né? Confirma a palavra de Deus, mesmo que ninguém o diga, desde que ele, o Espírito, esteja morando na vida da pessoa, conforme os versículos que estão anotados aí, vocês podem ver depois, tá? Então o próprio Espírito testifica, tá? E o cumprimento fiel, né? Também é uma autenticação, né? Tanto as profecias literais quanto as tipológicas, umas que são simbólicas, né? Tipológicas no AT, todas vêm se cumprindo fielmente, provando a divindade da Bíblia, né? Homem nenhum saberia essas coisas todas, tá? Além disso, a Bíblia beneficia o homem de uma forma geral. Estou no final da página 105, tá? Pessoas, famílias, tribos e nações inteiras têm sido abençoados e ajudadas pelo poder transformador da palavra de Deus, tá? Isso reis, imperadores, né, confirmaram, né? As maiores personalidades mundiais pronunciam palavras de testemunho sobre a Bíblia e os feitos, né, e os seus feitos como fonte de inspiração, tá? E também as verdades, né? A Bíblia é o livro mais antigo do passado e o mais atualizado de hoje, tá? É o livro mais antigo do mundo. Nenhum livro sobreviveu por tanto tempo quanto a Bíblia. Temos escritos lá de trás, mas não tanto quanto a Bíblia, né? Os outros não conseguiram ser preservados, né? O seu conteúdo é produto da mente de Deus, da cabeça do Todo-Poderoso, né? A mente onisciente, onipresente e onipotente, né? Cabeça no sentido humano que eu estou falando, tá? Bom, no presente ele conhece todo o passado e desvenda completamente o futuro. Olha que coisa incrível que Deus faz, né? E ele faz isso através da Bíblia, o livro de mensagens e orientações eternas, tá? Ninguém foi, ou será capaz de entender ou explicar todas as verdades da Bíblia, tá? Ninguém é capaz. Bom, e na prática? Como é que se aplica isso na prática, tá? Todas as pessoas de todas as idades, em todos os países do mundo, podem encontrar na Bíblia a mensagem direta de Deus para o coração, tá? Para o seu coração. Independente de costume, de idioma, né? A Bíblia é o único livro estrangeiro que não é estrangeiro, porque é o livro de Deus para todas as pessoas como destinatários diretos, tá? Ora, para os homens, o mundo é um conjunto de nações independentes. Para Deus, a terra toda é um minúsculo átomo, né? Habitado por um pequeno grupo de pessoas que não cabe na mão dele, né?
Deus é grande, né? É poderoso. Bom, a superioridade desse livro, né? Todos os livros, todos os tratados existentes, né, dos maiores escritores do mundo não contêm juntos, né, se juntar todos eles, as verdades que a Bíblia encerra sozinha. Ela revela mais verdades que todos, né? E só verdades como nenhum outro, né? Em toda a sua história nunca foi nem será superado provavelmente por livro nenhum, né? Porque é o livro de Deus, tá? A não ser que ele mesmo tenha outros planos aí, mais revelações desse tipo para nós. Mas até aqui nada pode chegar próximo da palavra de Deus. Além disso, ela é imparcial, tá? Primeiro porque os escritores registraram que Deus lhes inspirou, não que eles mesmos pensavam ou que eles mesmos conheciam, tá? Segundo, eles falaram as verdades que o Senhor mandou, né? E não as que fossem interessante, conveniente ou lucrativo por qualquer interesse. Terceiro, apontaram todas as falhas humanas, inclusive as próprias deles, tá? Quarto, ela não exalta a uns e abate a outros injustamente. Ela trata todos igualmente, né? Seja com respeito à condenação dada aos pecadores ou com respeito à bondade da graça de Deus a todos os homens, conforme está em Romanos, tá? Com o capítulo 11, verso 32. Quinto e último, independentemente da situação financeira, posição social, opinião particular, intelectualidade, liderança ou virtudes pessoais, ela aponta o caminho da bênção de Deus para todos aqueles que lhe obedecem, né? E aponta também a condenação eterna para quem rejeita o amor e a misericórdia do Senhor. Então essa é a palavra de Deus, essa é a Bíblia, né? Essa é a palavra revelada de Deus para todos nós. Deus abençoe a todos.